quem tem jejuado aqui nesses dias, diga amém. Glória a Deus. É muito importante para nós, se queremos experimentar o sobrenatural, jejuar, orar. Sabia disso? Essa pergunta já foi muitas vezes falada e respondida. Na graça tem jejum, na graça tem tanta coisa? Tem, porque o jejum te aproxima tanto do Senhor, te faz chegar perto de Deus, como acho que nenhuma outra ferramenta. Porque no jejum você abre mão de coisas que são naturais. De cara você ganha por dia 1 hora, assim, porque você não para. Você para 1 hora para comer. No mínimo, no almoço. Quem para 1 hora para comer no almoço? Ninguém almoça aqui, né? Ninguém. O hábito é jejuar, né? Vocês comem de vez em quando, né? Entendi. O problema sou eu. O carnal, a condenação só está aumentando sobre mim aqui. Mas quando você deixa, por exemplo, de comer, você tem tempo, né? É muito interessante isso. Você fica com fome, mas você encontra tempo, abre-se um tempo. As mulheres que cozinham, imagina se a família inteira está jejuando e você passa 21 dias sem fazer comida. Ganha um tempo, hein? Só do preparo de lavar a louça já vai umas 2 horas aí, não vai não? Mas, né? Então eu quero desafiar aí as irmãs a desafiar a família inteira a jejuar, porque aí você vai ganhar um tempão, irmã. Olha que bênção. O que você acha, mulher de Deus? Tem umas aí que estão... Olha aí, as irmãs gostam da ideia. Mas isso nos aproxima de Deus e a gente está tratando de um assunto que para mim é muito relevante, importante, que aponta também, o final dele aponta para aquilo que Deus vai fazer com a igreja na face da terra nesses últimos tempos, que é um grande envio. Eu tenho ouvido isso de muitos profetas ao redor do mundo. Deus tem levantado profetas ao redor do planeta Terra e eu tenho visto Deus falar uma palavra que se encontra pela boca de muita gente de muito lugar distinto, né? Tem um profeta nos Estados Unidos chamado Lou Mogul, e ele é um homem de Deus muito usado pelo Senhor. Eu já vi alguns vídeos dele, ele prega muito em grandes estádios, em grandes avivamentos. E haverá um evento no Brasil em 2020, e eu vi ele compartilhando algo que tem tudo a ver com aquilo que Deus tem falado conosco. Ele falou, eu estou indo para o Brasil com uma convicção no meu coração de que esse país será o país que vai fazer a diferença nas próximas décadas, até que Jesus volte no envio de missionários. Há um fogo sobre o Brasil que não há sobre outro lugar no mundo. Eu estava ouvindo isso essa madrugada. Sei lá porque que eu acabei ouvindo isso. Eu estava ouvindo alguns podcasts e algumas palavras curtas, né, de alguns irmãos que eu ouço de vez em quando. E aí apareceu esse pastor. Ele é um pastor, mas é um profeta de Deus. E aí ele falava o seguinte: o Brasil está sendo levantado, haverá uma grande mudança, e eu creio que a mudança já está acontecendo. Você pode achar que está piorando, mas não está. Deus está fazendo algo no nosso país e nós vamos ter condição financeira para enviar muita gente para o mundo. Mas ele falou especificamente sobre os PNA. Você acredita nisso? Deus está levantando uma igreja no Brasil que vai pregar para os povos não alcançados. Esse é o tempo de Jesus, é o tempo do Senhor para a igreja brasileira. Eu creio nessa palavra, irmãos. Pode parecer uma loucura absoluta. Quando nós começamos a falar disso aqui, ela ainda é loucura para muita gente, eu sei. Mas quando nós começamos a falar, ela é uma absoluta loucura para mim. Eu falei, não sei nem por que estou falando isso. E eu confesso que, às vezes, pensar em alguns detalhes dessa coisa toda me trazem certa dúvida de como será. Não de que será. Será. Mas de como é que vai ser, o que Deus vai fazer. E eu creio que nós seremos parte dessa obra. Amém? Eu não estou muito preocupado com a quantidade, com quantas pessoas serão, mas eu sei que vai ter um grande mover de Deus e eu quero fazer parte dele, e eu sei que eu sou parte disso. Você se sente parte do mover de Deus na face da terra? Amém? Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, um parênteses rápido. É melhor ver vocês juntinhos, sabia? Vocês repararam que eu mudei as cadeiras aqui essa semana? Só os irmãos que sentam na ponta, né? Mas por causa de deixar as paredes livres, né? E aí eu estou vendo os irmãos assim mais juntos, parece uma comunidade de discípulos, de verdade, juntinho.
Acho que é porque está quente, glória a Deus. Eu quero ler um texto com você rapidamente. Nós estamos compartilhando um devocional diário. Eu quero falar um pouco disso. E eu queria que você, essa semana, compartilhasse na tua célula sobre o que eu vou falar hoje, que tem muito a ver com o que a gente compartilhou durante a semana nos devocionais. Mas eu quero ler um texto que nem está registrado nos devocionais. Se pudermos ler juntos, eu agradeço demais. Eu vou ler, e os irmãos prestem atenção. Eu imagino que ele já está projetado, glória a Deus. Então vamos lá. Atos 2, 42 ao 47. Diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se o texto aparecer aí, na hora que aparecer, você começa a ler comigo, tá bom? Com vigor. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Essa é a foto, é o retrato perfeito de uma comunidade de discípulos. O povo era alcançado pelo amor de Deus, aquilo produzia algo interior e transformava a vida deles, e eles perseveravam naquilo que eles eram ensinados, perseveravam na palavra que aprenderam dos apóstolos, que era a doutrina do próprio Jesus, e eles comiam pães juntos, eles ceavam juntos, eles faziam as refeições juntos, e eles oravam juntos, eles eram conectados, não só no aspecto natural da vida, mas eles eram conectados no espírito. Tudo faziam por causa de um propósito. Não temiam. Os cristãos começaram a ser perseguidos, mas eles não oravam para o Senhor livrá-los da perseguição, eles oravam para ter mais ousadia para falar de Jesus. E quantos morreram perseguidos pelo Império Romano? Quantos foram destruídos, morreram mortes horríveis? Porque amavam Jesus, mas porque eles eram conectados como uma comunidade, e que era uma comunidade espiritual. E algo poderoso acontecia, porque havia uma comunhão, havia uma liberalidade de coração para doar, para entregar, para ser generoso, para abençoar a vida dos outros. A Bíblia fala que eles compartilhavam tudo que eles tinham, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto de tudo a todos, à medida que alguém tinha alguma necessidade. Meu Deus do céu! Nós talvez não chegamos ao ponto de vender a propriedade ou de vender alguma coisa que temos. A Bíblia não está falando aqui que as pessoas ficavam morando na rua para dar o que tinha para os outros, não. Eu creio que tinha muita gente bem provida financeiramente, que tinha umas 3, 4 casas, uns 5 BMW, eu falava, vou vender 2 e vou abençoar o irmão que está sem carro. E Deus provia no meio do povo, e essa generosidade gerava coisas ainda maiores, os irmãos viviam a abundância, e isso começou a aquecer o ambiente, a comunhão entre eles, a generosidade entre eles, estar todos os dias, a Bíblia fala que eles estavam todo dia juntos, de casa em casa, iam ao templo, perseveravam na oração, na palavra e comiam juntos. Percebe que essas 3 coisas são maravilhosas? Comer de Deus, orar junto e comer arroz, feijão, bife, batata frita, churrasco, tudo junto, no meio do jejum de 21 dias. Porque você não jejua o dia inteiro mesmo, né? Então quebra o jejum. Uma vez eu ouvi uma igreja, os irmãos eles quebravam o jejum todo dia, todo mundo junto, da célula ou da rede. Então todo dia os irmãos fizeram churrasco. Falei, os irmãos são corajosos, hein? Aleluia. Mas você sabe que a importância não está no quê, mas está no que se come, mas no que se faz, é a motivação do coração. Nós queremos ser essa comunidade. E a última declaração do último versículo, versículo 47, diz assim: e dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Nós não estamos aqui motivados por um crescimento numérico frio e puramente e simplesmente frio, mas nós estamos motivados por uma transformação da sociedade através do Evangelho, e isso passa por uma igreja que é conectada no Espírito, passa por uma igreja que se ama, passa por uma igreja que vive a comunidade de maneira intensa. Eu não consigo mais acreditar, eu recentemente compartilhando com alguns pastores, falei, eu não consigo mais estar numa igreja que não é em célula e que não viva o discipulado, porque o que eu vivia antes, em termos de igreja,
era muito frio. A gente tem os GIs. Eu, por muito tempo, participei do GI de louvor, por exemplo. Eu lembro que havia uma crise no meu coração, porque no louvor a gente parecia que se reunia só para fazer alguma coisa. E na célula a gente tinha conexão com as pessoas. E o grande desafio nosso, eu acredito até que hoje isso é muito diferente de quando eu liderava o louvor. Os irmãos estão mais conectados. Agora, estar na obra de Deus só para fazer alguma coisa com alguém não faz sentido para mim. Nós precisamos estar na obra de Deus de fato envolvido. Por que a pessoa que toca do meu lado aqui não tem importância para mim no aspecto emocional, de necessidade? Ele pode estar destruído aqui, mas ele só vem aqui então para ser um companheiro meu, a gente toca e é importante a gente fazer bem o nosso serviço aqui, porque o pastor está olhando, a igreja está vendo. E não, ele é uma pessoa de carne e osso. O Pedro tem carne, tem osso, tem alma, tem espírito, assim como o Danilo, precisa ser conectado. Nós não estamos aqui numa empresa, nós não estamos aqui num lugar onde a gente só produz algum resultado, não. O resultado que nós queremos, na verdade, ele extrapola o numérico, mas ele toca, na verdade, na transformação pessoal. Mas acontece um milagre com essa tal dessa transformação pessoal. Acontece um milagre quando a nossa alma é transformada pelo mover do Espírito e quando nós somos impactados. Esse texto aqui está escrito logo depois que eles receberam o Espírito Santo e o dia de Pentecoste aconteceu, lá em Atos 1:8, você vê o grande mover de Deus acontecendo. O Espírito estava movendo e a saúde espiritual e a boa qualidade das árvores é que garantia os frutos. Você percebe que não havia uma preocupação aqui de uma estratégia mirabolante para se simplesmente evangelizar toda a terra. Não, o Senhor levantou as pessoas em tempo oportuno, mas houve um grande mover de Deus, porque as pessoas estavam preocupadas umas com as outras. Estar preocupada umas com as outras faz toda a diferença para o mover de Deus acontecer. Enquanto formos igreja, e não nos preocuparmos uns com os outros, nós não vamos avançar, não vamos crescer. Você precisa se sentir, de certa forma, importante. Você tem que olhar para o lado e falar, esse cara me dá valor, essa mulher me dá valor. Agora é duro quando você olha para o seu líder e fala, ele só dá valor porque eu produzo e não para o que eu sou. Você olha para a pessoa do lado aí e fala assim, poxa, essa pessoa me dá valor. Ou não, você fala assim, não, isso não dá tanto valor. Não. Eu espero que o marido olhe para a esposa e imagine que é valorizado. Ou a sua mulher serve só para fazer a comida? Ou seu marido só para trazer o dinheiro para casa? Nós precisamos aprender a dar valor uns para os outros. Essa é a igreja que sonhamos. Não é mais gostoso estar num lugar assim ou você prefere vir para uma empresa todo domingo de manhã? O que você prefere? Vir para uma comunidade de discípulos ou para um lugar onde a gente só tem que bater metas? Aleluia! Nós queremos estar conectados como família. Quantos querem estar conectados como família? Que digam amém. É isso que Deus tem para nós. E Mateus 28:19 diz, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que essa igreja experimentava isso? Porque eles entenderam a grande comissão. Por que essa igreja entendeu isso? Porque eles foram por todos os lugares, falando da verdade do Evangelho que havia sido ensinada e transferida para eles através dos primeiros discípulos de Jesus. Os discípulos foram incendiados com uma verdade e eles multiplicaram essa verdade no coração de muitos. Pastor, como é que nós fazemos isso? Qual é o caminho para fazermos isso? É isso que eu estou tentando compartilhar com você nesses dias. Como é que nós fazemos discípulos? Como é que nós entramos por esse caminho para chegar a ser essa igreja que experimenta o mover de Deus, que vê outros sendo salvos de maneira muito normal? Não é natural, é sobrenatural, mas é normal, acontece sem uma forçação, acontece, simplesmente acontece. Acontece, sabe aquela coisa assim, você eu já ouvi testemunhos maravilhosos assim, de homens de Deus com grandes igrejas falando, não sei te explicar como é que isso aconteceu, não faço nem ideia. As pessoas estão conectadas com o Senhor pelo Espírito e Deus está fazendo quando Deus quer fazer, irmãos. Aleluia. Ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. Quando Deus escolhe um lugar, quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus escolhe pessoas, quando Ele enxerga que aqueles escolhidos estão com o coração aberto para o propósito, ninguém segura. Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer por intermédio de nós, mas isso passa por uma conexão espiritual entre nós. Precisamos amar uns aos outros verdadeiramente. Toda a suficiência para que nós possamos fazer discípulo está no Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 36, a parte A do versículo diz, porque dele, por
Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Tudo vem do Senhor, a suficiência está nele. Então, às vezes, você pode se achar insuficiente até para amar alguém. Por que as pessoas, às vezes, são insuficientes para amar alguém? Porque nem amadas foram. Porque tem uma história de falta de amor para consigo, dentro de casa, nos seus relacionamentos. Mas eu quero dizer, se você tem falta de suficiência de amor, porque nunca se sentiu amado, eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor te amou. Deus te amou ao ponto de enviar o seu Filho. E quando você tem revelação disso, você é capacitado para amar outras pessoas. A suficiência está nele, então não busque suficiência em você. A primeira coisa que você precisa ter convicção e viver por ela é que a suficiência para amar as pessoas não está em você. Às vezes você foi até amado, mas por causa dos defeitos e dos problemas que os outros têm, que estão do seu lado, você tem dificuldade de amar as pessoas. Você já teve dificuldade de amar alguém porque você viu muitas imperfeições dele ou nela? Seja sincero. As imperfeições das pessoas nos afastam delas. Mas imagina se Jesus fosse conduzido por isso e, baseado nas nossas imperfeições, resolvesse não nos amar. O que seria de nós? Fala para mim o que seria de você se ele baseasse o amor dele na sua perfeição. Você seria amado? Você seria a amada do Senhor? Então não acredite que a suficiência para edificar, para amar e fazer discípulos está em você. Não, ela está no Senhor. Quantos podem dizer amém? Em João 5,19, a Bíblia diz assim: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Como Jesus, nós fazemos, que fazia o que o Pai fazia, nós fazemos aquilo que vimos ele fazer. Somos discípulos, discípulos faz aquilo que o Mestre fazia, ou faz. Quantos estão comigo, digam amém. A base do que nós fazemos é o amor. 1 João 2,7 é um texto de muito confronto interior. E quando você para meditar sobre isso, você é confrontado pelo Espírito. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz, olha, as trevas foram dissipadas e a luz agora está brilhando. Quem diz estar na luz e odeia o seu irmão, está até agora nas trevas. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Ou seja, em resumo, se você não ama, você anda em trevas. Quando nós dizemos que amamos de palavras, mas odiamos no coração, andamos errantes e tropeçando por todo lado. Quem não ama, vive machucado. Quem não ama as pessoas e não segue o exemplo de Jesus para edificar a igreja, vive machucado. Está toda hora com o dedão roxo, com a joanete estragada porque bate ela e aí corta, machuca e dói. De vez em quando dá umas topadas grandes porque está na escuridão completa, cai de cara no chão, racha o nariz. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você não consegue amar as pessoas, você tem dificuldade de enxergar e enxergar coisas importantes da parte de Deus. Deus quer trazer luz para a sua vida hoje, produzindo amor no seu coração. A suficiência está nele para isso. E quem são essas pessoas? Mas, pastor, eu não tenho ninguém que eu possa ensinar alguma coisa, tem ninguém perto de mim que possa receber algo de mim. Lucas 12:13 diz assim: naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus chamou 12 de uma porção de discípulos. Existia um grupo grande de pessoas que seguiam Jesus constantemente. Mas um dia ele resolveu orar e separar 12 para que fossem os seus apóstolos, aqueles que iam ser os multiplicadores. Mas a Bíblia fala dos 70 também, fala dos 500 e fala de uma grande multidão que seguia o Senhor. Amém? Então Jesus um dia, ele precisou olhar para as pessoas que estavam perto dele e ter discernimento da parte do Pai de qual era o nível de investimento e o que investir em cada uma delas. Deus tem colocado pessoas com grande potencial perto de você. Você fala: pastor, cheguei na igreja semana passada.
A dona Alzira falou para mim aqui agora, olha, ela está no segundo culto que ela vem hoje. Eu nem sei se ela já foi à célula alguma vez da irmã Terezinha. Foi? 2 vezes também. Aleluia. 2 vezes na célula, 2 vezes no culto. E é daí para a eternidade, né? Glória a Deus. Aleluia. Ela pode começar a investir em alguém. Em quem? No filho, na nora, nas dificuldades que ela começou já a perceber o que Deus pode fazer na vida dela, porque ela pediu oração crendo. Você percebe isso? E aí ela começa a ser exemplo numa medida muito simples. Numa medida muito simples, ela já recebeu algo, por isso ela está compartilhando. Você começa a discipular, a ensinar, a ser exemplo, a ser modelo para alguém, quando você começa a compartilhar aquilo que o Senhor já fez ser realidade no seu coração. E aí eu quero dizer para você, eu percebo no nosso grupo de irmãos, muitos irmãos que têm muito para dar, mas que às vezes retêm. Você tem muito para dar, Deus já te deu um mundo de palavra, de experiência, de dons, de talento. Bota isso para funcionar. Tenha discípulos verdadeiros. Se envolva com as pessoas e investa aquilo que o Senhor te deu gratuitamente, entrega gratuitamente, porque o tempo urge. De onde virão esses que serão enviados por toda parte? Pastor, mas eu não faço porque meu líder não me enxerga. Pastor, mas eu não faço porque ninguém está me vendo. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus está te vendo. Se o seu líder, na sua opinião, não está te vendo, não está enxergando o seu talento, não está vendo o que você pode fazer, se você botar o seu joelho no chão e em jejum, eu desafio você até o final das próximas 2 semanas de jejum, Deus vai fazer uma revolução na sua vida pessoal e tirar você do ostracismo, da ociosidade, da inércia e mover você para um outro nível, para fazer aquilo que Deus chamou para fazer, mas não esconda aquilo que Deus deu para você fazer. Pastor, eu tenho muito problema para me preocupar. Você não sabe a vida que eu vivo para falar que eu ainda tenho que investir na vida de alguém. Você também não sabe a que eu vivo. E ninguém sabe direito. Aliás, tem um monte de gente aqui que sabe a que eu vivo. O importante é que você comece a ser transparente e falar, então, olha, a vida que eu vivo é essa, está difícil demais. Abra o teu coração, porque primeiro, antes de você investir em alguém, se a dificuldade é essa, se ninguém sabe o que você vive, por isso que é difícil, então comece a abrir o teu coração e falar para alguém o que você vive, porque isso cura. Tiago capítulo 5, a Bíblia fala que quando você confessa as suas culpas, confessa as suas dificuldades, quando você abre o seu coração para alguém, a oração do justo, que pode muito em seus efeitos, te traz cura e você é restaurado e é usado por Deus a partir daí. Então abra o seu coração para viver a plenitude daquilo que Deus não te deu as coisas para ficar guardado na gaveta, no armário da sua casa. Deus te capacitou com muitas coisas para que você viva intensamente o reino de Deus e essa comunidade de Atos. Igreja que vive intensamente, que vive o propósito. Olha para alguém e fala assim, tem alguma coisa boa aí que Deus te deu? Tem. Pode falar isso para a pessoa. Deus quer usar-nos. Mas é desafiador você viver relacionamentos que são saudáveis. É muito desafiador. Romanos 12:10, o que a Bíblia nos exorta? Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu parafraseei esse texto com a tradução das 2 palavras. A primeira dela, fraternal, que é Filadélfia, que vem de Filadélfos, e o significado é amor entre irmão ou irmã. Então nós somos encorajados a amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor como irmãos se amam. Alguém aqui tem irmão? Quem tem irmão, levanta a mão, deixa eu ver. Ou irmã. Você pode estar mó tempão longe do seu irmão, não pode? Mas quando você lembra dele, não dá um sentimento de amor assim? Você ama a Larissa, Rafael? Ama. Você ama o Ricardo, Du? Quando você lembra do seu irmão que você não vê, que está lá no Pernambuco, no Nordeste, na Paraíba, no Piauí, ou lá no Chuí, no Espírito Santo, em Colatina, ou Itaguaçu, você lembra do seu irmão, o que você sente? Ai, que droga, aquele traste, pegava minhas camisetas quando a gente era jovem, sem me pedir. É isso que você lembra? Você não lembra disso, você fala, poxa, era tão bom as nossas brigas. Já ouviu o irmão falar isso? As nossas brigas eram tão boas, porque a gente se brigava. Tem saudade do Juninho lá em Indaiatuba? Pois é. E da Thalita? Também?
Olha, ela tá vendo. A live tá acontecendo, eles estão assistindo lá. Tem saudade da Thalita também, né? Por mais que a gente brigue com os irmãos, a vontade mesmo é dar um beijo. Não é? E é o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor como os irmãos se amam. Irmão acorda junto, irmão puxa a coberta de manhã no dia do frio, irmão vai fazer bagunça com você, taca água agora que você está dormindo, mas você continua amando ele, você tem vontade de estar perto dele. Olha como o Heitor ama o Henrique, não é, Heitor? É. O irmão mais novo sempre quer estar onde o mais velho está. Aí quando você fica mais velho, aí é o mais velho que quer estar onde o mais novo está. Ele fala, eu vou dar o troco, você não vai. Mas a gente se ama. A gente tem crise, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. É mais ou menos isso. A gente está sempre se amando, não importa a circunstância. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é muito sério. É não olhar para os defeitos, é não olhar para as imperfeições, é não olhar para muitas vezes as ofensas que você sofre por parte daquela pessoa, mas amá-la cordialmente. Filadélfios. E aí ele continua, preferindo ele em honra. E o que é preferir em honra? É quando você tem algo que você pode ajudá-lo a guiar. A palavra honra aqui significa theme, se fala team, eu acho. E significa avaliação pela qual o preço é fixado. Poderia então imaginar a relação entre os dois irmãos, as duas irmãs envolvidas no corpo de Cristo. Eu parafraseei que está aqui, ó. Amai-vos cordialmente uns aos outros como irmãos e irmãs. Eles fazem entre si, indo adiante. O indo adiante aqui é o preferindo-os. Foi isso que eu pulei. Deixa eu ver aqui. Proegeomai. Eu tenho muita dificuldade de pronunciar essa palavra que eu já li algumas vezes. Diga comigo aí, proegeomai. Dando pausa assim é fácil. O que é proegeomai? É preferir em honra e significa ir adiante e mostrar o caminho. Isso tem tudo a ver com o discipulado. Quando você proegeomai alguém, você está preferindo alguém, você está mostrando para ele algum caminho. Seu irmão precisa de você. Ele olha para você. Ele observa você. E se você desistir de amá-lo como um irmão, você vai perder a oportunidade para ele de mostrar alguns caminhos e a obra não vai acontecer. Quantos estão comigo, digam amém. Discipulador nem sempre vai fazer o papel do melhor amigo. Ele vai ser o treinador mesmo. Sabe? Ontem eu estava com a equipe de louvor e eu brinquei com os irmãos. Eu brinquei na hora que eu disse algo muito sério. Falei, irmãos, peça feedback daquilo que você está fazendo na obra de Deus. Pergunte para o seu líder. Pergunte para quem vale a pena. Não pergunta para o melhor amigo, porque o melhor amigo sempre vai falar, nossa, se o Pedro perguntar para a Carol, Carol, o que você acha? Toquei bem bateria hoje? O que você acha que a Carol vai dizer? Nossa, amor, maravilhoso, né? Mas ele tem que perguntar para quem? Para o Danilo. Pergunta para o Daniel lá no som. Para ter um final, você está famoso aqui, Daniel, olha aí. Pergunta para quem pode produzir algum efeito positivo naquilo que você está fazendo. Tenha coragem. E aí, quando você para observar isso, muitas vezes o seu verdadeiro amigo mesmo vai dizer uma verdade que dói, mas que produz um efeito muito valioso na sua vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É muito importante a gente perceber que não é que eu estou dizendo que em um relacionamento de discipulado não exista amizade. Não, a gente é amigo, a gente come junto. Eu amo sentar com os irmãos à mesa para tomar um café e comer um biscoito. Isso é bom demais. A conversa de mesa, para mim, é a melhor conversa. Ela só perde para a conversa do travesseiro. Eu ouvi uma vez uma expressão do pastor Rick Warren, e ele falando assim, uma das melhores conversas que você pode ter no seio familiar é a pillow talking, que é a conversa de travesseiro que o marido tem com a esposa. Ou você deita e não tem conversa. Ela tem que conversar, e olha como a mulher gosta de conversar às vezes, não é verdade? Aleluia por as mulheres que conversam. Porque eu vou te falar, se você está achando ruim quando ela conversa, eu vou te dizer, quando ela ficar calada vai ser muito pior. Queira ela falando, varão, é muito melhor, viu? Está compreendendo? É melhor que ela fale. Por que você está me olhando assim, Eliezer? Está bravo comigo? Não, está tudo em paz, amém.
Então é importante falar, é importante ouvir, mas é muito importante a conversa de mesa às vezes. E estar junto, sentado, compartilhar e ser aberto para receber, mesmo que seja uma crítica que dói, porque no fundo nós não gostamos de ouvir crítica. Não gostamos. Alguém aqui gosta de receber um feedback que seja negativo, fala assim, olha, eu de vez em quando pergunto para minha esposa, de vez em quando, irmãos, para doer menos. Eu falo assim, irmão, como é que foi a pregação hoje? E eu sei exatamente quais são os pontos, às vezes, que eu falho, que eu erro, que eu não devia ter feito, que eu podia fazer melhor, e eu estou sempre procurando melhorar e me atentar. E eu pergunto para ela aí, o que você achou? Fala aí para mim, por favor. Eu preciso que você fale na minha vida. E aí, às vezes, ela fala alguma coisa e eu falo assim, bom, eu perguntei, né? Perguntei, então. Que pergunta quer ouvir a resposta, não é verdade? E aí você fica meio assim, aí depois você vai e medita naquilo, fala, poxa, acho que isso tem algum sentido, tem alguma razão, é alguém que está falando para mim. Você tem coragem, marido, de perguntar para sua esposa como é que você está sendo como marido? Mulher, você tem coragem de perguntar para o seu marido como você está sendo como esposa? Gente, ninguém tem coragem de nada aqui. Estou preocupado, hein? Não, é só falar, eu tenho. Assim, espontâneo. Quando eu pergunto, eu espero resposta. Você tem coragem, marido, de perguntar para sua esposa, pô, como é que eu estou sendo como marido? Você tem coragem de perguntar para o seu filho, filho, como é que o pai é legal? Ou o pai está zoado? E você, mulher, tem coragem de perguntar para os seus filhos? Ô, filho, e aí, a comida está boa? Eu sou uma mãe paciente, assim, que converso, que antes de tacar a havaiana de pau, eu bato um papo, converso com você, ou eu já chego para a pancadaria. Filho, o que você acha que eu posso melhorar como mãe? Mas assim, tem que perguntar e parar para ouvir. Né? Porque às vezes você pergunta um negócio e já fala, não, mas isso também não dá, né? Quem pergunta quer ouvir a resposta, sim ou não? Você percebe que discipulado acontece em todos os níveis de relacionamento que a gente pode ter? Não é só algo fixo ali entre você e alguém que você tem que dar um relatório. Não, é algo que tem vida, é algo que produz vida. Às vezes alguém que não está nem tão perto de você assim, é usado por Deus. Uma vez eu ouvi o pastor Bill Hybels falando, pastor Bill Hybels da igreja Willow Creek em Chicago, nos Estados Unidos, uma grande referência para mim. E ele começou o ministério vendendo caixas de tomate porque não tinha nada na mão, nada, prédio, casa, ele não tinha nada. E ele começou a vender tomate e ele falou assim, quando Deus começou a abençoar o ministério, a gente conseguiu alugar um lugar, uma escola para poder fazer os nossos cultos, eu comecei a perceber que eu precisava ser muito edificado como homem em todos os aspectos da minha vida. E eu não tinha ninguém por mim. E eu já conhecia os principais pastores próximos à minha cidade. E aí ele nomeou cada um, e eu nunca esqueci ele falando, tinha um pastor que eu tinha assim, a grande admiração de ver a família dele, os filhos, as filhas, acho que ele tinha 5 filhos, esse pastor. Ele falou, eu nunca vi filhos tão bem criados como daquele pastor. Ele falou, eu preciso aprender alguma coisa com esse homem. Eu procurei ele no prédio da igreja dele, e falei assim, será que o senhor me daria um almoço por mês? Eu pago o almoço só para ouvir como é que você cria seus filhos? E o pastor, surpreendentemente, de uma grande igreja, falou assim, tudo bem, uma vez por mês a gente pode almoçar junto. E ele falou assim, que passou quase um ano comendo desse pastor. E ele falou assim, eu aprendi como criar filhos com aquele grande homem de Deus. Existem referências no nosso meio que podem servir para você. Seja esperto, seja inteligente, absorva o que você pode de quem Deus tem posto perto de você, para você crescer, avançar e romper naquilo que Deus tem para a sua vida. Tem alguém que você admira? Pergunte de vez em quando para ele, como é que você faz isso? Coma, receba dele. Tem alguém que faz alguma coisa que você acha que é muito legal e que você gostaria de fazer? Tenha coragem. E pergunte para ele, como é que você faz isso? Nós somos irmãos, ué. Nós estamos na mesma igreja, somos uma comunidade de discípulos. Sim ou não somos? Aleluia. Então, viva isso intensamente nos seus relacionamentos. Que você possa experimentar de uma maneira poderosa essa troca nos relacionamentos, mas não só dar e receber. Receba de igual forma. Tenha um coração aberto para receber. Porque quando você está aberto para receber, você vai ser alguém mais capacitado para dar aquilo que Deus tem te dado.
O que você fala nos encontros? O que você fala nos seus relacionamentos? É só conversa vazia? É só sobre jogo de futebol? Não que não possa falar, pode falar. Quem conversa comigo e anda comigo sabe, às vezes eu estou lá sentado, eu gosto de sentar, às vezes na beira da churrasqueira. Aleluia. Isso não acontece com tanta frequência como eu gostaria, podia ser mais frequente. E eu falo de futebol também. Apesar que para mim ultimamente está muito fácil falar de futebol, né? Mas eu falo. A gente conversa, né? Está meio monótono falar de futebol para mim, né? Percebo alguns irmãos fazem até uma cara de tristeza. Assim, calma, o dia de vocês chega também. Mas a gente fala de coisas inúteis. Mas a gente não pode só falar de coisas inúteis. Uma hora a conversa tem que mudar. Fala, mas peraí, aquilo lá que você me falou outro dia, como é que você está? E aquela bancarrota financeira, você conseguiu resolver? Não, então vamos tentar fazer alguma coisa, vamos fazer uma planilha junto, vamos organizar. Talvez você está perto de um grande administrador e não absorve aquilo que ele pode te dar, em termos de conhecimento. Existem muitos irmãos com muitos talentos. Você sabia que administrar bem uma casa é um grande talento? Nunca ficar endividado é um... Uau! Você conhece alguém que nunca ficou endividado? Ô, louco! Só desde o Danilo? Você conhece alguém que nunca teve problema no casamento? Mas você conhece alguém que tem pouco problema no casamento? Você conhece alguém que governa bem a própria casa? Você conhece alguém que é fogo de Deus, que tem uma vida de oração, é cheio... Conhece? Essa pessoa pode ser um padrão para você. Você conhece alguém que evangeliza melhor do que você? Você pode comer das pessoas. Não é proibido. Não é proibido. Você pode ir lá receber de alguém. Fala assim, irmão, eu vejo que você faz o evangelismo que ninguém faz igual. Posso ir um dia fazer com você? Só para ver o que você faz? Você tem coragem de fazer isso? Aleluia. Faça isso. E fale das coisas do reino. Fale das coisas de Deus. Fale dos relacionamentos pessoais. Mas quando você tem um relacionamento estabelecido ali dentro da sua célula, fale das necessidades específicas. Não seja impessoal. A gente fala muito sobre isso, né? Na célula, a célula que é um grupo pequeno, é o lugar da gente expor o coração muitas vezes. E eu já vi muitos irmãos falarem assim, eu não tenho coragem de abrir meu coração na minha célula. Por quê? Porque abrir o coração na célula é muita gente, isso vai me expor, vai me gerar... Olha, eu acho que existem coisas muito íntimas e muito pessoais e muito sérias, que às vezes você abrir num grupo de 20 pessoas, como é o caso de algumas células que tem aqui, com, sei lá, 30% de visitantes, gente que está chegando agora, talvez não seja de fato prudente. Mas no discipulado você tem que ter um coração aberto. É possível, acredite em mim, é possível. É possível você estar completamente nu da sua alma diante de alguém que é de Deus e que pode falar na sua vida. Eu vou dizer para você uma coisa ainda mais forte e que talvez alguns não concordem comigo, mas eu acredito piamente no que eu vou dizer agora. Você vai ficar parado em algumas coisas na sua vida se você não se desnudar diante de alguém que seja de Deus e possa te ajudar. Existem batalhas que você só vence em comunidade. É um texto em Eclesiastes que diz que é melhor estarem dois juntos, porque se um cair, o outro o levanta. Se você achar que você é uma ilha e viver a vida sozinho, e querer viver a vida sozinho, e estabelecer isso como o seu padrão, eu quero dizer uma triste notícia para você. Você não vai desenvolver todo o seu potencial, nem para o reino e nem para a sua vida pessoal, e você não vai ser uma pessoa completamente feliz. Você precisa se envolver com as pessoas de maneira transparente, para que você receba daquilo que Deus já deu para alguém antes de você. Não acredite na mentira de que você sozinho resolve as coisas. Você precisa da igreja, você precisa dos irmãos. Se você não está conectado a ninguém, faça isso com urgência. Mas pastor, como é que eu faço? Procura o seu líder de célula. Fala, meu líder, eu preciso da sua ajuda. Aí me ajuda, eu quero me conectar a alguém. Quero criar um problema santo no meio da igreja. Quero os líderes tudo falando com os discipuladores e vindo me procurar. Pastor, você criou um problema agora, como é que a gente faz? Vai discipular? Não sei, se desdobra aí, vai atender os irmãos. Vai edificar a igreja. Nós fomos chamados para isso. Eu também vou, tá bom? Aliás, eu tenho feito isso. A gente precisa ter disposição, de coração de servir.
Mas nós não podemos andar sozinhos. A nossa motivação deve ser o que Jesus fez, e eu encerro com isso. João 14:12, Jesus diz algo muito poderoso. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Por que você faz tudo isso? Por que você se envolve tanto? Por que você se expõe? Por que você se entrega? Por que você tem a disposição de entregar sua vida por completo? Por que você tira todas as suas máscaras? Por que de vez em quando você passa vergonha? Por quê? Por que você faz isso? É só porque você quer viver o resultado? Só porque você quer ver a igreja crescer? Só porque você quer alguma coisa que as pessoas possam enxergar? Não. É porque você entendeu como Jesus, que o que vale na vida é deixar um legado que marque a vida de alguém e ter o seguinte coração: aqueles que são alvo do meu investimento, aqueles que Deus me deu para amar, investir amor, respeito, preferir em honra, amar fraternalmente como irmão, aqueles que Deus tem colocado perto de mim, começa pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, pela minha célula, pelos irmãos que estão comigo na igreja, pela comunidade que eu sirvo, pela comunidade dos discípulos, pelo GI que eu estou envolvido. Aquelas pessoas que estão aqui e que são alvo e fruto do meu investimento, o meu coração deve ser de que elas possam ir além daquilo que eu sou. Eu lembro quando o Danilo, Gabriel, Samuel tinham 9, 8 anos de idade, 9. Nós tínhamos uma equipe de louvor, eu era o líder de louvor. E aí eu devia ter meus, sei lá, é isso aí. E eu comecei a investir nesses meninos, eu lembro que eles iam, mas não iam, mas não iam, mas não iam. Aí daqui a pouco começou a ir, aí parou um ano. Eu lembro que o Danilo parou um ano de tocar. Eu falei assim, não vai dar certo isso mesmo. Ele devia ter uns 11 anos de idade. Aí com 12 voltou com todo o gás. O Gabriel também teve um tempo que parecia que não ia dar em nada. E aí, eu lembro desse tempo, tem um irmão muito precioso meu, que hoje mora na África do Sul, o Ivan, o Guga. E eu lembro de eu sentado com esses meninos na beliche da minha casa, tocando violão, ensinando os primeiros acordes. E eu não era nenhum exímio tocador de violão. Mas tudo que eu tinha, eu queria passar para eles. E eles gostavam, e eles dormiam lá na minha casa. Eles eram crianças, né? O Danilo vai na minha casa desde os 6 anos de idade. Aleluia. Jogava bola na sala, a gente põe 2 golzinhos e brincava. Mas de vez em quando lá, estudava música e investia. Sabe qual é a minha maior alegria? Olhar para eles hoje, que estão aqui, e outros. O Guga hoje é pastor, o Guga é o Ivan. Olhar para eles e ver que eles me ultrapassaram assim, bastante na música. Deus tem usado a vida deles, eles estão sendo usados por Deus, eles estão adiante. A alegria de um pai é ver, quando eu viro o Heitor plantando igrejas ao redor do mundo, essa vai ser a alegria do meu coração. Agora, o sentimento que eu tenho por ele, que é filho, deve ser o mesmo sentimento que eu tenho por você, que Deus colocou a responsabilidade de eu investir. Eu tenho que ter a alegria de olhar para o Eduardo um dia e ver o Eduardo e plantar igrejas ao redor do mundo e falar, uau, que homem de Deus reconhecido, pregando com ousadia o evangelho. Eu tive o privilégio de investir minha vida na vida dele. Eu tenho que ter o coração de falar assim, Senhor, leva o Danilo a um ministério muito superior. Ajuda ele a ter influência, Senhor, que eu não tenho. Ele tem recebido coisas que eu não recebi, o Eduardo recebeu coisas que eu não recebi, o Eliezer, o Samuel, são homens de Deus. O Senhor pode fazer na vida deles além. Esse é o seu coração, esse é o coração de Jesus, quando ele escreveu aqui em João 14, vocês vão fazer as mesmas obras que eu, mas ainda maiores, porque eu não já vou estar mais aqui, eu vou para o Pai. Um dia eu não vou estar mais aqui, um dia você não vai estar mais aqui. O que você vai deixar para a próxima geração? Qual é o seu legado? O que você tem investido nas pessoas? Fique de pé no seu lugar.